Ó, meus filhinhos e filhinhas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a força do seu preciosíssimo sangue estejam com cada um de vocês, protegendo, curando, libertando. Aqui é a vó Terezinha, a TT, com o coração transbordando de amor e gratidão por mais este encontro, por mais esta chance de partilhar as maravilhas da nossa fé, os tesouros que Deus nos deixou para a nossa salvação e proteção. Hoje, meus amados, eu quero falar de algo sublime, algo sagrado, algo que tem um poder que nem a nossa mente consegue alcançar direito. Quero falar do preço da nossa salvação, da fonte da nossa vida, da arma mais poderosa contra todo o mal, contra todo o pecado, contra toda a força do inferno. Eu quero falar do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Pausa reverente. Ah, o sangue de Jesus. Quando a gente fala essas palavras, o coração do católico já se enche de reverência, de gratidão, de um temor santo. Porque a gente sabe, pela fé, que não foi com ouro nem com prata que fomos resgatados da vida vazia que herdamos dos nossos pais, mas foi com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, como diz São Pedro na sua primeira carta. Esse sangue divino, derramado por amor a nós na cruz do Calvário, é a fonte de todas as graças. É o selo da nova e eterna aliança. É a purificação dos nossos pecados. É a nossa libertação da escravidão do demônio. Não existe nada mais poderoso neste mundo e no outro do que o sangue de Jesus. Desde o Antigo Testamento, meus filhinhos, Deus já nos mostrava a importância do sangue como sinal de vida e de aliança. Lembram da noite da Páscoa lá no Egito? Deus mandou que os israelitas marcassem as portas das suas casas com o sangue de um cordeiro. E naquela noite, quando o anjo exterminador passou para castigar os egípcios, ele via o sangue nas portas e passava adiante, poupando os primogênitos de Israel. Aquele sangue do cordeiro era uma figura, uma sombra do verdadeiro sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que nos livraria da morte eterna, da escravidão do pecado. No deserto, Moisés aspergiu o povo com o sangue dos animais sacrificados, selando a aliança do Sinai entre Deus e Israel. Mas aquela aliança era passageira, era imperfeita. Precisava vir o sangue perfeito, o sangue do próprio Filho de Deus, para selar a nova aliança. Uma aliança eterna, escrita não em tábuas de pedra, mas nos nossos corações. E foi isso que Jesus fez na última ceia, na noite em que foi traído. Ele pegou o cálice com vinho e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." E depois, na cruz, ele derramou até a última gota do seu sangue precioso, por amor a cada um de nós. Sangue que jorrou das suas mãos e pés pregados, da sua cabeça coroada de espinhos, do seu lado aberto pela lança do soldado. Esse sangue, meus filhos, não foi derramado em vão. Ele tem um poder infinito, poder de perdoar os pecados mais terríveis, poder de curar as feridas mais profundas da alma e do corpo, poder de libertar das correntes mais pesadas do vício e da opressão maligna, poder de proteger contra todos os ataques do inimigo. A Igreja Católica sempre teve uma devoção muito grande ao preciosíssimo sangue de Jesus. Temos a ladainha do sangue de Jesus, temos orações de consagração, terços específicos. O mês de julho inteiro é dedicado a honrar o sangue de Cristo. Por quê? Porque a Igreja sabe que nessa devoção está uma fonte inesgotável de graças e de proteção. São João Crisóstomo dizia: "Este sangue, quando dignamente recebido, afugenta os demônios e atrai os anjos." Santa Catarina de Sena tinha visões do sangue de Cristo lavando a Igreja e as almas. São Gaspar de Búfalo fundou a Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue. Tantos santos e santas que encontraram força, consolo e vitória na contemplação e na invocação do sangue de Jesus. E nós, meus filhinhos,
Como podemos viver essa devoção no nosso dia a dia? Como podemos aplicar o poder do sangue de Jesus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família? Primeiro, pela fé na Santa Missa. Cada vez que a gente participa da Santa Missa, o sacrifício de Jesus na cruz se torna presente ali no altar. O pão e o vinho se transformam, pelo poder do Espírito Santo, no corpo e no sangue de Jesus. E quando a gente comunga dignamente, a gente recebe esse sangue divino dentro de nós. Que força, que proteção, que graça imensa! Comungar o sangue de Cristo é receber a própria vida de Deus, é ser marcado por dentro com o selo da salvação. Segundo, pela oração. Existem orações poderosíssimas invocando o sangue de Jesus. Uma que a avó Terezinha gosta muito e reza todos os dias é a oração de proteção com o sangue de Jesus. É uma oração de selamento. A gente vai pedindo a Jesus que sele com o seu sangue a nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Tudo. Selar com o sangue de Jesus é como colocar aquela marca da Páscoa na nossa vida, dizendo para o inimigo: aqui você não entra. Esta vida, esta casa, esta família pertencem a Jesus Cristo, foram compradas pelo seu sangue. Vamos rezar. Um pedacinho dessa oração juntos? Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder de vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos moveremos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. E a gente continua, selando nossa mente, nosso corpo, nossa família. É uma oração longa, mas que vale a pena rezar com calma e com muita fé. Terceiro, pela invocação confiante. Nas horas de perigo, de tentação, de medo, de doença, de ataque espiritual. Clamar com fé. Sangue de Cristo, protegei-me. Sangue de Cristo, libertai-me. Sangue de Cristo, curai-me. Sangue de Cristo, salvai-me. Essa invocação curta, feita com o coração, tem um poder imenso. O demônio odeia o sangue de Jesus, porque foi por ele que foi derrotado. Quando a gente invoca o sangue de Cristo, é como se a gente jogasse água benta fervendo nele. Ele não suporta e foge. Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu na minha própria casa, há muitos anos. Eu já era casada, meus filhos eram pequenos, a gente morava numa casa simples, mas muito abençoada. Só que, de uns tempos para cá, a gente começou a sentir umas coisas estranhas. Um peso no ambiente, sabe? As crianças começaram a ficar muito agitadas, a ter medo de dormir sozinhas, a chorar sem motivo. Eu e meu falecido marido começamos a ter umas discussões bobas, uma impaciência um com o outro que não era normal. Eu sentia uma tristeza, um desânimo, parecia que a alegria tinha sumido da nossa casa. As plantas começaram a murchar, mesmo a gente cuidando. Tinha noite que a gente ouvia uns barulhos estranhos no telhado, uns estalos na madeira que davam um arrepio na espinha. Eu sou muito prática, não sou de ficar vendo coisa onde não tem. Mas aquilo estava me incomodando muito. Eu sentia no meu coração de mãe que tinha alguma coisa errada ali, alguma influência ruim tentando perturbar a nossa paz, a nossa família. Conversei com uma senhora muito piedosa da minha paróquia, Dona Laurinda. Ela era muito devota do sangue de Cristo. Quando eu contei para ela o que estava acontecendo, ela me ouviu com atenção e disse: "Minha filha, isso pode ser ataque do inimigo querendo roubar a bênção da sua casa. Você precisa usar a arma mais poderosa que existe, o sangue de Jesus.
Você vai começar a rezar todos os dias a oração de selamento com o sangue de Cristo. E vai fazer mais uma coisa. Vai pegar água benta e aspergir pela casa toda, em todos os cômodos, rezando e clamando o sangue de Jesus sobre cada cantinho, cada móvel, cada pessoa da sua família. Ela me ensinou a oração direitinho, me deu um vidrinho de água benta que ela tinha trazido da igreja e me animou a ter muita fé. Eu voltei para casa decidida a fazer aquilo. Naquela mesma noite, depois que as crianças dormiram, eu chamei meu marido. Expliquei para ele o que a dona Laurinda tinha me ensinado. Ele também estava sentindo o clima pesado, então concordou na hora. A gente se ajoelhou na sala, rezamos juntos a oração de selamento, pedindo a Jesus que cobrisse nossa casa e nossa família com seu sangue precioso. Depois, eu peguei a água benta. Fui andando pela casa toda, cômodo por cômodo, em cada quarto, na cozinha, na sala, no banheiro, até na varanda e no quintal. Eu ia aspergindo a água benta em forma de cruz e rezando em voz alta: eu clamo o sangue de Jesus sobre este quarto. Que o sangue de Jesus lave, purifique e proteja este lugar. Todo mal que aqui estiver, que saia agora em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue. Eu rezava com tanta fé, meus filhinhos, com tanta confiança, que meu coração chegava a arder. Eu selei as camas das crianças com o sangue de Jesus, pedindo anjos para guardarem o sono delas. Selei as portas e janelas, pedindo que nenhuma força do mal pudesse entrar. Selei a nossa comida, a nossa água, as nossas roupas, selei eu mesma e meu marido da cabeça aos pés. Enquanto eu fazia isso, meu marido ia rezando o terço baixinho, me acompanhando. Meus filhos, quando eu terminei de aspergir a casa toda, aconteceu uma coisa impressionante. Na hora em que eu joguei a última gota de água benta na porta da frente, clamando o sangue de Jesus, a gente ouviu um barulho alto, como se alguma coisa pesada tivesse caído do telhado e corrido para longe. Um barulho que fez a gente se arrepiar dos pés à cabeça. Depois desse barulho, veio um silêncio. Mas não era um silêncio de medo. Era um silêncio de paz. Uma paz tão grande, tão profunda, que encheu a casa inteira. O ar ficou leve, limpo. Aquele peso, aquela angústia, aquela tristeza sumiram na hora. Foi como se tivessem tirado um cobertor sujo de cima da nossa casa. A gente se olhou, eu e meu marido, com os olhos arregalados, mas com o coração cheio de uma alegria, de uma gratidão. A gente sabia o que tinha acontecido. O sangue de Jesus tinha vencido, tinha expulsado o mal que estava rondando a nossa casa. A partir daquele dia, meus filhinhos, a nossa casa voltou a ser um lar de paz. As crianças voltaram a dormir bem, a alegria voltou. As brigas acabaram, até as plantas pareceram mais viçosas. E nunca mais a gente ouviu aqueles barulhos estranhos. Eu nunca mais deixei de rezar a oração de selamento com o sangue de Jesus e de aspergir a minha casa com água benta, invocando essa proteção poderosa. Faço isso até hoje, aqui na minha casinha, e ensino meus filhos, meus netos, todo mundo que eu posso a fazer o mesmo, porque o sangue de Cristo é a nossa muralha, meus queridos. É o nosso escudo, a nossa fortaleza. Onde o sangue de Jesus é invocado com fé, o inimigo não pode permanecer. Ele tem que bater em retirada. Por isso, meus amados, eu quero deixar esse convite no coração de vocês hoje. Tenham devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Aproximem-se dessa fonte de graça e de poder. Rezem a oração de selamento todos os dias sobre vocês, sobre sua família, sua casa, seu trabalho. Selem seus filhos com o sangue de Cristo antes de eles saírem de casa. Selem seus carros antes de viajar. Selem seus relacionamentos, seus projetos. Usem água benta em casa, aspergindo e clamando o sangue de Jesus.
A água benta é um sacramental poderoso que afugenta o inimigo. Nas horas de aflição, de doença, de tentação, clamem. Com fé. Sangue de Cristo, lavai-me. Sangue de Cristo, libertai-me. Sangue de Cristo, curai-me. Participem da Santa Missa com frequência e comunguem o corpo e o sangue de Jesus com um coração puro e arrependido. Não há proteção maior do que trazer o próprio Deus dentro de nós. Confiem no poder infinito do sangue do Cordeiro. Ele já venceu o mundo, já venceu o pecado, já venceu a morte, já venceu o demônio. E em seu sangue nós também somos vencedores. Meus filhinhos do coração, que maravilha poder falar desse tesouro da nossa fé. Vocês já conheciam o poder do sangue de Jesus? Já fizeram a experiência de clamar por ele e sentir a sua proteção? Contem para a vó Terezinha aqui nos comentários. E me digam também de qual cidade abençoada vocês estão me ouvindo, para eu sentir vocês mais pertinho. Que o sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz por amor a nós, cubra a vida de cada um de vocês neste momento. Que ele lave toda ferida, purifique toda mancha de pecado, quebre toda maldição, desfaça toda obra do maligno. Que ele cele suas mentes, seus corações, seus corpos, suas famílias, seus lares, seus trabalhos. Que ele seja a sua força na fraqueza, a sua luz na escuridão, a sua esperança no desespero, a sua vitória em todas as batalhas. Se esta mensagem tocou sua alma e fortaleceu sua fé no poder do sangue de Cristo, deixe o seu curtir, se inscreva no canal Sabedoria que Cura para a gente continuar aprendendo junto e compartilhe este vídeo com todos que precisam dessa proteção e dessa libertação. Vamos espalhar essa devoção poderosa. Fiquem com a paz de Jesus e a proteção do seu sangue redentor. Até a próxima, meus amados. Manda um beijo estalado com som de gota caindo.